quero convidá-los, irmãos, então, a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Malaquias. Malaquias capítulo 3, do versículo 7 ao 12. Malaquias capítulo 3, do versículo 7 até o 12. É o texto que nós vamos meditar nesse momento. E ele nos diz assim: Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Até aqui, meus irmãos, falar de Malaquias, né, é algo que às vezes fica meio estranho, ainda mais quando eu venho aqui pela segunda vez na congregação e ainda peço para vocês abrir um texto em Malaquias, bem numa passagem que é muito polêmica. Na parte do capítulo 3, a partir do verso 7, que usa um texto que é muito usado no contexto evangélico. Na verdade, ele é muito mal utilizado, e isso é tendencioso, esse uso que é feito desse texto de Malaquias. Em muitas igrejas evangélicas, esse texto é usado, geralmente, a gente sabe disso, quase todos nós, para extorquir o dinheiro do povo, né? É verdade. É um texto que é usado de forma isolada para forçar ou, de alguma forma, fazer com que as pessoas deem ali até o que não tem muitas vezes. Então, quando a gente vai falar sobre esse texto, é bom a gente entender, é sempre bom lembrar de algumas coisas. Quando eu conversava com o reverendo Frank, eu falei, olha, eu estou expondo Malaquias aqui na congregação. Desde o capítulo 1. Com tudo aquilo que tem direito. Então, hoje eu vou falar sobre aquela parte que é mais polêmica. Tem problema de eu usar o mesmo texto? Não tem problema, pode falar. Pode falar sobre o mesmo texto. Então, então tá, vou aproveitar. Já que eu vou pregar de manhã, eu prego a mesma coisa, então, à noite. Então, por isso então, que eu estou trazendo esse texto aqui. Não é nada, não tem nenhuma mensagem encomendada aqui para mexer com o povo, para instigar o povo a alguma coisa. Nada disso. Isso faz parte já da minha continuação de exposição aqui de Malaquias. Por isso que é bom a gente entender que o assunto, ou um dos assuntos principais de Malaquias aqui, tinha relação com o culto que estava sendo profanado. Esse era o pecado maior, vamos pensar assim, que estava acontecendo aqui, né? Vários pecados estavam acontecendo aqui, e vários pecados são denunciados aqui no livro de Malaquias. Esse aqui do dízimo é só um, dentre tantos pecados que o povo estava cometendo aqui. Geralmente o pessoal só fala nesse, né? Mas era um monte de pecado. O povo estava questionando o amor de Deus. No capítulo 1, o povo questiona o amor de Deus.
Deus fala que os ama e eles questionam: como é que tem os amados, Senhor? Está tudo difícil. Tem perseguição, a situação financeira está difícil, as nossas plantações estão secas, não conseguimos produzir nada. Como é que o Senhor nos ama? Que amor é esse? Infelizmente, muitas vezes, também no Antigo Testamento, o povo costumava medir as bênçãos, o amor de Deus por meio de bênçãos materiais. Israel não era diferente. Então, eles questionam o amor de Deus. Depois, eles, além de estarem questionando o amor de Deus, lá no capítulo 1, ainda o Senhor ainda faz uma denúncia do pecado de eles estarem profanando o culto, permitindo e acrescentando elementos estranhos no culto a Deus. Eles estavam permitindo que animais aleijados, coxos, animais imundos fossem colocados. O sacerdote estava permitindo esse tipo de coisa. Tinha a culpa do sacerdote, que estava sendo omisso nessa parte, mas também tinha a culpa do povo, que sabia que deveria oferecer sacrifícios perfeitos a Deus. E por que esses sacrifícios tinham que ser perfeitos? Porque eles tipificavam o próprio Cristo. Por isso que era inaceitável qualquer tipo de sacrifício impuro. Só que o povo estava levando sacrifícios impuros. O sacerdote, em vez de barrar, não pode. Não sabe que é para te pegar o melhor lá do teu rebanho? A mais gordinha, mais bonita, não é para te trazer aqui a aleijada? Então, devolve, troca por outra. Mas não. O que o sacerdote fazia? Tu não tem outra? Não tem, só tem essa. Tá bom, deixa assim. Afinal é para Deus, né? E estavam permitindo que elementos estranhos, que o culto a Deus fosse profanado. E Deus repreende eles. Na continuação do capítulo 2, Deus vai reprovar aqui aquela nação, o sacerdócio de Israel, por causa disso, porque eles estavam sendo negligentes, parciais na aplicação da lei. Ainda no capítulo 2, o Senhor vai fazer 2 denúncias graves contra eles por meio de Malaquias. Uma delas era o casamento misto. Eles estavam se casando, conforme a linguagem do próprio texto aqui, eles estavam se casando com mulheres adoradoras de deuses estranhos. E isso consistia em casamentos mistos. Deus havia proibido isso. O problema não era se casar com estrangeiras. O problema era se casar fora da fé. Se casar com mulheres que não eram tementes a Deus, mas que adoravam outros deuses. Então, aqui há outro problema deles. E o pior, esse casamento estava acontecendo depois que eles estavam se divorciando da mulher da sua mocidade. Então, eram 2 pecados, casamento misto e divórcio. E Deus chama a atenção deles também sobre isso. Depois do versículo 17 do capítulo 2, até o versículo 6 do capítulo 3 aqui, nós vemos outro pecado do povo. Eles estavam questionando a justiça de Deus. Eles estavam olhando para a situação dos outros povos. E eles dizem uma coisa que na verdade, deixou Deus bem entristecido, quando ele fala aqui no versículo 17. Enfadais, a ideia de estar cansando a Deus. Parece que eles estavam cansando a paciência de Deus quando eles falam: enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizei: em que o enfadamos? Então ele responde: nisto que pensais, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor. Desses é que ele se agrada. Ou, onde está o juízo de Deus? Era isso que o povo estava fazendo. Estavam questionando a justiça de Deus. Não, Deus deve se agradar das pessoas más. Porque a gente olha para o lado, a gente só vê as pessoas más se dando bem. São mais bonitos, são mais ricos, parece que não ficam doentes, estão sempre de bem, sempre alegres. E nós, povo de Deus, só está tudo errado. A gente só passa por maus bocados. Então o povo começou a olhar para os povos ao redor, ver a aparente prosperidade deles, começou a invejar isso. Eu acho que, e isso é a conclusão deles: Deus deve gostar de pessoas que fazem o mal. Onde é que está o juízo de Deus? Onde é que está a justiça de Deus? E Deus diz então, queria fazer justiça. Só que essa justiça iria começar dentro ou no meio do próprio povo de Deus. Então, depois disso, nós entramos nesse outro assunto. Ou seja, esse contexto aqui do dízimo, que geralmente é lido só um versículo ou 2, ele está dentro de um contexto maior, onde vários pecados da nação de Israel estão sendo denunciados aqui. E todos esses pecados, de certa forma, eles acabam influenciando
ou atingindo o culto a Deus, ou nossa vida como um culto a Deus. E dentre eles está aqui então esse que agora o profeta denuncia a partir do versículo 7, quando ele fala: desde os dias dos vossos pais, vocês têm se desviado dos meus estatutos e não os guardastes. Então, era isso que estava acontecendo. Aqui nós vemos aqui uma queixa de Deus, do povo. Ele fala: desde os tempos dos pais de vocês, ou seja, vocês sempre se desviaram. Vocês sempre quebraram os meus estatutos e as minhas leis. Eles conheciam as exigências da lei, que é da aliança que Deus havia feito com os pais deles, mas o povo sempre foi um povo de coração duro. Eles aprenderam como cultuar a Deus de forma correta, eles conheciam os mandamentos de Deus, sabiam qual era a vontade de Deus, mas eles sempre acabavam se desviando dos estatutos, se desviando daquilo que Deus havia ordenado a eles, e se tornavam desobedientes. Mesmo depois de 70 anos de cativeiro, eles foram libertos desse cativeiro, eles retornam então para a sua terra, mas logo depois eles tornam a cometer os mesmos pecados, eles deixam as coisas de Deus de lado, começam a priorizar cada um a sua própria vida. É o que Ageu nos fala sobre isso, que o povo retornou, surgiram alguns problemas, algumas dificuldades, perseguições, o povo abandonou a construção do templo, por anos aquilo ficou parado, e o povo começou a cuidar da sua própria vida, dos seus próprios interesses, construir casas luxuosas, enquanto o templo continuava em ruína. Então, o povo sempre se desviou. E aqui Deus está se queixando disso. Vocês sempre se desviaram desde os tempos dos pais de vocês. Mas apesar disso, mesmo diante desses vários pecados que o livro nos apresenta aqui, mesmo assim, a gente vê nesse mesmo versículo 7 que Deus ele traz uma palavra de arrependimento ao povo. Diante de todos aqueles pecados que eles estavam cometendo, o Senhor diz: tornai-vos para mim. Ou seja, se voltem para mim, se arrependam. A gente pode perceber aqui a misericórdia de Deus, a paciência de Deus, mesmo diante de todos aqueles pecados que eles estavam cometendo, profanando o culto a Deus. Ele diz: tornem-se para mim, e eu vou me tornar para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. É isso que ele fala: se arrependam dos seus pecados. Deus estava dando uma palavra para que eles voltassem atrás, para que eles abandonassem os seus pecados e se voltassem para Ele. Sejam fiéis a mim, observem os preceitos, cumpram as minhas ordenanças. Era isso que Deus estava dizendo. E Ele estava dizendo tudo isso porque Ele é um Deus que não muda, porque é um Deus que é fiel à sua aliança. O versículo 6 ele fala sobre isso, quando ele diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Esse versículo ele está ligado ao contexto anterior, mas ele também pode ser usado na continuação aqui. E o motivo de Deus estar aqui chamando eles ao arrependimento, mandando eles retornar, eles abandonarem os pecados, é justamente por isso, porque Deus não muda. Porque Ele é imutável, e por isso Ele estava tendo misericórdia daquele povo. Ao invés de consumir o povo por causa dos seus pecados, eles: voltem para mim, se arrependam, obedeçam aos meus preceitos. E talvez a resposta que Deus esperasse aqui deles fosse o quê? É verdade, Senhor, está certo, nós somos pecadores miseráveis, estamos quebrando a tua lei, estamos profanando o culto, estamos pecando, abandonando a mulher da nossa mocidade, nos casando com mulheres adoradoras de outros deuses. Nós estamos pecando quando questionamos a tua justiça. Nós estamos pecando por não estarmos devolvendo o dízimo. O Senhor está certo, nós estamos errados. Mas não foi isso que o povo fez. A resposta do povo aqui, mais uma vez. Na verdade, todo o livro é assim. Deus faz uma pergunta, o povo responde de uma forma cínica. Aí então Deus, ele responde novamente ao povo. E aqui não é diferente. O povo responde a Deus de uma forma cínica novamente, conforme está no final do versículo 7 aí. Em que havemos de tornar?
que a gente tem que fazer, Senhor? O que é isso? Como é que a gente está pecando? Veja, eles estavam pecando contra Deus, com essa série de pecados aqui. Deus chama a atenção deles e eles respondem assim: como é que a gente está pecando, Senhor? A gente não está fazendo nada de errado. Como é que a gente tem que se voltar para Ti? Nos explica aí. Dá um detalhe para nós de como é que o Senhor quer que a gente volte. Veja que o problema estava no coração do povo aqui. Um coração embrutecido, completamente embrutecido. A vida deles estava toda errada. Nada dava certo, era só maldição, era só problema. E mesmo assim eles achavam que eles estavam certos. Porque esses questionamentos dele, toda vez que Deus falava, apontava um pecado. Ao invés de se arrependerem, eles retrucavam com uma pergunta, né? Esse tipo de questionamento nos dá a entender que o povo achava que estava tudo certo. Deus não tinha nenhum motivo para questionar eles. Deus não tinha nenhuma razão para estar questionando eles. Era assim que o povo estava naquele momento ali. Mas Deus responde para eles no versículo 8. Eles perguntam, né? No que nós havemos de retornar? Que pecado nós estamos cometendo? O que o Senhor quer que a gente faça? Então, o Senhor faz mais uma pergunta aqui, uma pergunta retórica, é claro, né? Que ele fala: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Então o Senhor responde: nos dízimos e nas ofertas. Roubará o homem a Deus? Pode alguém roubar a Deus? É possível alguém fazer isso? Roubar a Deus? Mas o Senhor faz essa pergunta para eles: pode alguém me roubar? Vocês acham que alguém pode roubar a Deus? Mais uma vez aqui, diante desse questionamento aqui e das perguntas de Deus, o povo deveria se arrepender. Poxa, Deus é onisciente. Deus não mente, Ele está falando algo aqui que é verdadeiro, mas não. Eles continuam de uma forma dura. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Só que eles falam que, como é que a gente está te roubando, Deus? Em que te roubamos? Veja o cinismo deles. Então o Senhor fala: nos dízimos e nas ofertas. Essa é a resposta do Senhor. Nós sabemos que Deus é dono de todos os recursos. Ele é o dono de todos os recursos. Ele é o dono e Ele é a fonte de todo o recurso que o seu povo tem. Tudo que nós temos vem de Deus. Todos os nossos recursos, eles vêm de Deus. E de Deus ninguém pode esconder coisa alguma. Por isso não tem como alguém roubar a Deus. Não tem como alguém passar a perna em Deus. Não tem como alguém enganar a Deus. Mas por que é caracterizado aqui como roubo isso que eles estavam fazendo? Porque ele dá a resposta para ele. Quando eles perguntam: no que nós estamos te roubando, Senhor? Ele fala: nos dízimos e nas ofertas. Mas por que isso era caracterizado como roubo? Essa prática aí deles estarem retendo, deles estarem subtraindo as suas contribuições, ela se configurava como um roubo. Por quê? Porque havia instruções no Antigo Testamento. Havia instruções a respeito das contribuições. Havia instruções lá no Antigo Testamento a respeito deles honrarem a Deus com os seus bens. No caso aqui mais conhecido, como nós sabemos, com 10% daquilo que eles recebessem, de seu lucro, ainda as ofertas. Havia instruções para o povo a respeito disso. 10% daquilo que é de vocês, vocês devem devolver a Deus. Então o povo tinha consciência disso. Então quando o povo retinha o dízimo, quando eles deixavam de entregar ali o dízimo na casa do tesouro, isso estava sendo configurado como um roubo. Por quê? Porque os 10%, como as instruções da lei, esses 10% pertencia a quem? A Deus e não ao povo. Então quando eles deixavam de entregar, isso era caracterizado como um roubo diante de Deus. É por isso que ele diz que está sendo roubado aqui. Vários problemas surgiam quando o povo deixava de entregar os seus dízimos ali. Ele era para o sustento daqueles que trabalhavam, os levitas, os sacerdotes, dos dízimos e ofertas era tirado o sustento deles.
O próprio Senhor estipulou isso, mas não era só isso. Causas sociais eram feitas com um restante dessas contribuições. Ajuda aos órfãos, ajuda às viúvas. Então, havia ali uma série de coisas. Então, quando eles deixavam de trazer as suas contribuições na casa do tesouro, isso aí causava até problemas sociais. Ali fora que os sacerdotes, os levitas, muitas vezes precisavam sair e trabalhar em outras funções para ter o sustento. Então o problema era grande. Por isso que o Senhor falou, vocês estão roubando a mim. Não é o sacerdote, não é o levita. Ele diz, estão roubando de quem? De mim. Isso era um pecado que eles estavam cometendo de não entregar os seus dízimos. A denúncia do profeta aqui era justamente isso, que eles estavam falhando com relação a isso, que também envolvia o culto a Deus. E o interessante é que no versículo 10 diz assim, trazei todos os dízimos. Aqui é uma coisa importante aqui. O texto nos mostra que eles não estavam sendo honestos com Deus. Não é que eles não estavam entregando os dízimos. Eles não estavam entregando todos os dízimos. Tipo, é 10, mas eu vou dar 3%, Senhor, da minha colheita esse mês. Sabe como é que é, né? O Senhor entende, a coisa está feia. Olha a nossa crise que a gente está passando aqui esse mês. Eu olhei aqui, meu Deus, não vai dar. Eu vou ter que levar só 10, só 2, só 3, só 4. Era essa a ideia. Eles não estavam devolvendo todos os dízimos ao Senhor. Esse é o pecado que eles estavam cometendo. É essa denúncia que Deus está fazendo contra eles aqui. Eles não entregavam seus 10. Entendendo que o 10% já era o mínimo que era pedido, né? E eles não estavam entregando nem esse mínimo, nem os 10%. Eles estavam ali dando um pouquinho, não sobrava, não tá, estou apertado, eu tenho que pagar tal coisa, eu tenho que... Então, eles não estavam entregando. Por isso que ele fala, trazei todos os dízimos. Mas no versículo 9, nós podemos ver o que Deus estava fazendo com eles, por eles não estarem devolvendo os seus dízimos de maneira correta. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Veja que não era só um ou outro judeu ali, era toda a nação estava cometendo esse pecado. Toda a nação de Israel estava roubando a Deus. Estava roubando a Deus retendo os dízimos. E o texto fala que com maldição vocês são amaldiçoados, porque a mim me roubais. Aqui é uma referência àquelas maldições que estão descritas lá em Deuteronômio 28, aquela lista de maldições que são referentes às maldições da aliança. Deus está dizendo que eles estavam sendo amaldiçoados, porque eles não estavam entregando seus dízimos de forma correta. Eles já estavam sendo amaldiçoados. O povo, ele desobedecia a Deus, ele não se voltava para Deus, então Deus já estava os amaldiçoando. E não é só aqui, nos versículos anteriores também nos é dito que Deus já os estava amaldiçoando. Com maldição vocês são amaldiçoados. É uma linguagem muito parecida. Eles já estavam sendo amaldiçoados. A situação deles já estava difícil. Por quê? Por causa da infidelidade deles. Não somente na contribuição. Como eu disse, isso é só um dos pecados, de um montante. Eles estavam sendo amaldiçoados porque estavam profanando o culto a Deus, porque estavam abandonando as suas esposas, se casando com outras mulheres, adoradoras de outros deuses. Eles estavam sendo amaldiçoados porque estavam questionando a justiça de Deus, e eles estavam sendo amaldiçoados porque estavam roubando de Deus nos dízimos e nas ofertas. Deus, isso é interessante aqui, era Deus que estava amaldiçoando eles. Não é um demônio aqui que está amaldiçoando, não é Satanás que está amaldiçoando o seu povo infiel. O texto nos fala que é o próprio Deus que estava os amaldiçoando. Não adiantava aqui fazer qualquer outra coisa,
Não adiantava fazer essas coisas de cura e libertação, esse tipo de negócio, porque não ia adiantar nada. Porque era Deus que estava amaldiçoando eles aqui. Deus estava amaldiçoando os seus filhos como disciplina, porque eles estavam sendo infiéis no culto, na sua vida pessoal e também nas suas contribuições. E aqui nós podemos conseguir entender, na verdade, um dos problemas do povo aqui em Malaquias é que eles estavam questionando a Deus. Poxa, Senhor, cadê aquelas promessas que o Senhor fez? Que seríamos prósperos, que Israel iria triunfar sobre as outras nações. Cadê essas promessas? O povo começou a questionar. E os profetas que falaram que ia acontecer tal coisa, meu Deus? E esse texto nos mostra por que tantas coisas não estavam acontecendo. Por que o povo estava passando por tantos perrengues, por tantos problemas? Por causa da desobediência deles. A culpa era do próprio povo. Toda a nação estava sendo infiel a Deus. Eles queriam prosperidade, eles queriam casas de luxo, eles queriam bênçãos, eles queriam paz. Mas essas coisas não estavam acontecendo por causa da infidelidade do próprio povo. Eles estavam sofrendo aqui por culpa dos seus próprios pecados. Mas questionavam a Deus, né? Eles não estavam enxergando que o problema era neles. Não, Deus não nos ama. Se Ele nos amasse, como é que a gente está passando por tanto problema assim? Deus é um Deus injusto. Parece que Ele gosta mais das pessoas más do que de pessoas boas. E era isso que estava acontecendo. Eles cometendo todos esses tipos de pecado, sendo amaldiçoados, mas mesmo assim eles não aceitavam a exortação de Deus. Eles estavam com seus corações muito endurecidos. Mas se por um lado a desobediência trazia maldição, por outro lado a obediência ela traria bênçãos. Por isso que o versículo 10 fala assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para quê? Para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. E aqui às vezes tem alguém que já lê essa parte aqui e já fica, quer dizer que é só isso então, né? Quer dizer que é quase que um toma lá da cá. Eu dou e eu recebo sem medida. Eu dou 10 para Deus, e Ele vai abrir a janela do céu sobre a minha vida e vai derramar a bênção sem medida. Tem pessoa que pensa que é assim, né? Que é uma barganha com Deus, que é um toma lá da cá. Então, quer dizer que se eu der, o texto está dizendo que se eu der, eu posso provar Deus. Posso botar Deus na parede, como alguns dizem aí, botar Ele na parede, me dá porque eu quero. Não, não é isso que o texto está dizendo de forma alguma. Não é nada disso. A gente pode observar aí, a gente tem que enxergar esse texto dentro de todo o contexto. A gente nunca pode fugir dessa regra, de examinar o texto no seu contexto. Eles já haviam desobedecido a Deus, ali, anteriormente, com vários tipos de pecados, várias coisas erradas. E tudo isso aqui estava relacionado com o culto a Deus, com o culto público, mas também com a vida pessoal, com o culto pessoal deles. Ofertas, dízimos, nunca foram vistos como uma forma de, ou nunca foram entendidos como uma forma de barganha. Eu vou dar para que Deus fique na obrigação de me dar. Eu já vi pessoas, infelizmente, falando isso, né? Não, Deus tem que me abençoar, porque eu estou devolvendo, né? Eu estou pagando meu dízimo, eu estou fazendo isso. Então, muitos cristãos têm um entendimento errado, pegam um entendimento ou ouviram de alguma forma errado o texto e interpretam de forma errada. E não é assim. O dízimo está relacionado com a nossa adoração. O dízimo está relacionado com o nosso culto a Deus, com a nossa obediência, com a nossa reverência, com a nossa gratidão a Deus. É isso que eles deveriam entender. É isso que os cristãos precisam entender. Ele tem a ver com a nossa adoração, com o nosso culto a Deus, com um coração que é grato a Deus por tudo aquilo que Ele faz, por tudo aquilo que Ele nos dá, pelo cuidado que Ele tem conosco. E nós temos aqui no versículo 10, irmãos, uma das poucas vezes que Deus
autoriza o seu povo a prová-lo, a testar. Ele diz, fazei prova de mim. Ou seja, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto. É uma das poucas vezes que Deus diz isso para o povo. Vocês podem fazer prova de mim. Se vocês forem fiéis a mim, se vocês trouxerem todos os seus dízimos à casa do tesouro, é um local onde eram armazenados essas contribuições, se vocês fizerem isso, vocês podem fazer prova de mim. Se vocês forem fiéis aos estatutos, à exigência da lei, ao cumprimento dessas questões todas aqui, referentes também às ofertas e aos dízimos, se vocês fizerem isso corretamente, vocês podem me provar, vocês podem fazer prova, me testar, porque certamente eu vou abençoar vocês. E ele aí no finalzinho do versículo 10, na metade, na verdade, e provai nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção sem medida. Aqui é outra coisa interessante aqui. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Aqui todo mundo, o pessoal gosta dessa parte, né? Bênção sem medida. Deus vai derramar. Só que a ideia é que a gente não pode fugir daquilo que o texto fala sobre isso. Janela do céu aqui é uma expressão do Antigo Testamento que significa enviar chuva. Cair chuva do céu. É uma linguagem figurada. Só lá ler em Gênesis, derramar, abrir a janela do céu traz a ideia de derramar água do céu. Não é o descer carro do céu. Não é descer casa do céu e coisas desse, e todo outro tipo de cobiça material que a pessoa tem no coração dela. A ideia aqui, Deus está falando no contexto deles, eles plantavam, né? Eles tinham plantações. Lá em Ageu vai dizer que eles plantavam muito. A expectativa deles era colher muito, mas eles colhiam pouco. E esse pouquinho, quando eles levavam para casa, o texto vai dizer lá que Deus tirava do bolso deles, fazia que acabasse, por causa da desobediência deles. Então, eles plantavam, eles tinham grandes expectativas de plantação. Só que não estava dando nada. O pouco que eles levavam acabava. Havia seca, a terra não estava produzindo. Não tinha chuva, que nem não está tendo agora, não tinha chuva, gente. E a terra estava seca, não dava nada. E o texto vai falar que ainda, quando dava alguma coisa, vinha um gafanhoto e comia. Então, o que Deus... se vocês forem fiéis a mim, isso é para que eles entendam. Não está chovendo, a plantação está ruim, a coisa está difícil, porque vocês estão sendo infiéis. Se vocês forem fiéis, eu vou abrir a janela do céu. Para quê? Para descer chuva. Para irrigar a terra. Para ajudar a terra a ser fértil, daí as plantações deles crescerem de forma abundante. Era disso que eles dependiam, a economia deles, não é? Então era para isso. Essa é a ideia de abrir a janela do céu, para que desça chuva abundante. Então, o texto nos fala sobre isso. Mas tem outra coisa ainda aí que é interessante, que o versículo 11 fala. Por vossa causa, versículo 11. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Outra coisa interessante. O devorador aqui não é um espírito maligno, como às vezes a gente já ouviu por aí. Devorador não tem nada a ver com demônio aqui. Devorador é um gafanhoto, um inseto. Uma espécie de gafanhoto que devorava, descia uma nuvem numa plantação. Em pouco tempo eles acabavam com tudo. Então o gafanhoto aqui, o devorador é uma espécie de gafanhoto que devorava até o pouco das plantações deles que eles tinham. O gafanhoto vinha e acabava. Também maldição de Deus sobre eles, por causa da infidelidade deles. Então o que Deus estava prometendo a eles aqui? Que ele iria impedir que essa espécie de gafanhoto aqui descesse sobre a plantação deles e acabasse com tudo. Se eles fossem fiéis, Deus faria isso. Mandaria chuva do céu para irrigar a terra. Ele impediria que os insetos aqui, os devoradores, os gafanhotos, acabassem com a plantação deles. Ele está prometendo que a terra deles seria fértil, seria abundante. Eles dependiam disso.
Então, a promessa é justamente essa. Se vocês forem fiéis a mim, trazendo todos os dízimos à casa do tesouro, vocês podem fazer prova se não fizer isso aí. Que eu vou abençoar a vocês abundantemente, abrindo as janelas do céu, descendo bênçãos sem medidas, impedindo que o devorador acabe com a plantação de vocês. É isso que o texto fala. Essa é a ideia do texto aqui. E no versículo 12, então, ele encerra aí. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Hoje, aqui o Senhor está prometendo aqui que a nação ela seria próspera, ela seria feliz. Claro que hoje a gente o povo de Deus não se resume somente à nação de Israel, né? Porque com a vinda de Cristo, o povo de Deus está espalhado sobre toda a terra. Nós não estamos mais naquele período do Antigo Testamento, não temos, pelo menos eu espero que ninguém, não sei se vocês têm criação de ovelha, de gado, de plantações, eu creio que nem os irmãos vivem disso, né? Nós não estamos mais nesse contexto aqui. Porém, o princípio, ele continua. Se nós somos fiéis a Deus, não somente, eu gosto de fazer essa ênfase, não somente numa coisa, mas em todas elas. Cultuarmos a Deus de forma correta. Sermos fiéis aos nossos cônjuges. Veja que o culto não é somente aqui. É cultuarmos a Deus de forma correta. Temos uma conduta correta lá fora, né? A ideia que ele estava falando de casamentos mistos, de divórcio. Temos uma vida como um culto. Não questionarmos o amor de Deus, não questionarmos a justiça de Deus, sermos fiéis a Deus naquilo que Ele espera de nós. No caso aqui a partir do versículo 7, nas contribuições, a gente sabe que Deus vai nos abençoar também. E ser próspero, biblicamente, nós temos viver uma vida digna. Temos um bom trabalho, temos o sustento, temos uma família, temos estudos, cuidar dos nossos filhos de acordo com a palavra de Deus. Então, isso é uma vida próspera. E uma vida que os cristãos terão se forem fiéis a Deus. Isso é uma realidade que a gente não pode jamais rejeitar. Não entender dízimo, contribuição como um toma lá da cá, como uma barganha que eu posso exigir de Deus alguma coisa. Não, jamais. Nós devolvemos as nossas contribuições com amor, com gratidão, como expressão de adoração, de culto, de fidelidade e de obediência a Deus. Lembrando sempre que tudo que nós temos é pela graça de Deus. Nós também não somos consumidos, meus irmãos, porque Deus não muda, porque Ele é misericordioso, Ele é paciente, e essa paciência dele é sempre para nos conduzir ao arrependimento, sempre para nos levar a uma vida de obediência. Porém, a gente sabe que se nós virarmos as costas para Deus, desobedecemos a sua palavra, vai haver consequências. Sempre haverá consequências se nós sermos infiéis a Deus. Com relação aqui então, algumas coisas importantes desse texto aqui. O culto a Deus, ele continua hoje sendo de suma importância, assim como era no Antigo Testamento. O princípio de nós oferecermos a Deus um culto segundo os padrões que Ele estabeleceu, isso continua. Isso não mudou. Deus estava indignado ali porque aqueles sacerdotes que foram treinados a vida toda deles para cultuar a Deus de forma correta e levar o povo a cultuar a Deus de forma correta, eles estavam profanando o culto. Eles estavam alterando o culto. E o princípio de se oferecer a Deus um culto correto, um culto bíblico, um culto como Ele prescreve, isso ainda continua. A igreja hoje não tem o direito de alterar o culto, de acrescentar no culto coisas que, segundo o coração humano, eu vou botar isso na igreja, eu vou fazer isso aqui porque eu acho legal. Não. Nós não temos direito de fazer isso. Nós cultuamos a Deus da maneira que nós estamos cultuados. Um culto simples, racional, um coração inclinado a Deus, com cânticos, louvores, né, hinos, leitura da sua palavra, oração,
É assim que nós cultuamos. Às vezes as pessoas chegam nas nossas igrejas reformadas, presbiterianas, não gostam, né? Porque acham que o culto não é muito... Está faltando uma coisa aqui, uma coisa ali, podia ter mais um... Não, nós estamos fazendo o culto conforme a palavra de Deus, e isso é muito importante. Nós não temos o direito de alterar o culto a Deus, e isso está dentro dessa ideia de Malaquias aqui. A gente aprende também aqui que as bênçãos, elas vêm, mas elas vêm de um povo que é obediente a Deus. E do contrário, quando o povo de Deus resolve desobedecer ao Senhor, isso traz muitas consequências que não são boas para nós. Por fim, essa questão do dízimo aí, não é um assunto que nós vamos tratar aqui. Não, o texto não está falando só de dízimo, então esse é um assunto difícil. Muitas igrejas têm opiniões diferentes a respeito do dízimo, e nós não temos tempo para falar, aí não é a ocasião para se falar sobre isso. Mas o meu entendimento e o mesmo do pastor Frank é que o dízimo ele é um mandamento moral. Ele foi colocado no contexto de mandamento cerimonial, mas ele já era visto antes da lei, e ele é um mandamento moral. Não um mandamento cerimonial, mas um mandamento moral. Ele é um referencial bíblico que nós temos de contribuição. Ele é um princípio, um referencial que nos ajuda até a sermos organizados nas nossas finanças. E sem pensar que, se nós vamos falar do Novo Testamento, meus irmãos, parece que o Novo Testamento ele nos pede muito mais do que 10%. Ele nos exige tudo que nós temos. E com generosidade. Tem que ser generoso ainda. Então, é um mandamento moral. É pecado quando o povo de Deus é omisso nisso e deixa de trazer as contribuições para claro, aqui no local onde nós nos reunimos, né? Para a igreja, para que haja aqui a administração correta. Isso, quando a gente deixa de fazer isso, nós estamos pecando meramente contra Deus. É um pecado contra Deus, porque há instruções dele. A igreja, a obra missionária, o avanço da obra missionária aqui é uma igreja que é uma igreja que está sendo plantada aqui. Então, tudo isso vem de contribuições. Os trabalhos das igrejas reformadas são feitos dessa forma. As contribuições elas são usadas para o avanço do reino de Deus. Não é para pastor ficar rico, para pastor crescer financeiramente, não. As contribuições das igrejas reformadas elas são justamente para a expansão do reino de Deus, para a plantação de igreja, assim como tem acontecido aqui em Campo Bom. Então, eu termino aqui a exposição desse texto, e a minha oração é para que Deus ele nos ajude a não somente sermos ouvintes da sua palavra, mas sejamos obedientes à sua palavra. O que Deus requer de nós não é somente fidelidade nas contribuições, mas em tudo. A contribuição aqui no texto era somente uma das coisas que o povo estava falhando. Ele quer de nós um culto fiel, uma fidelidade com nossos cônjuges, um reconhecimento do amor e da justiça de Deus. É isso que ele requer de nós. Então, que o Senhor assim nos abençoe. Amém.